Olá, meninas do quarto ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia. E aí, espero que tudo esteja bem aí com vocês e que vocês estejam gostando de todas as aulas, estejam acompanhando, fazendo os exercícios. Logo, logo nós vamos ter uma aula ao vivo com todos vocês. E eu mando um beijo grande para vocês que estão aí em casa. Então, bora lá para mais um assunto novo e acompanhe no nosso sistema Proesc ou no nosso canal SIEC Oficial. Bora lá. Meninos, esse tema, o clima do Brasil, tá lá na página 45 do livro de vocês aí. O nosso tema novo, nós já falamos sobre o relevo do Brasil, nós falamos sobre a hidrografia do Brasil e agora clima do Brasil. O relevo, vocês viram que é a parte da superfície terrestre, né, onde a gente pisa ali, a superfície, onde inicia tudo. Depois vocês viram a hidrografia, que é a parte litorânea, né, do mundo, e também nosso foco é o Brasil, que é a parte da água, o estudo da água, e agora vocês vão ver também o estudo do clima e aprender um pouco mais sobre o que é esse clima. Então, o que é clima? Aí no início da página 45, vocês vão ter lá um conceito sobre o que é. Ah, mas o que é clima? Clima é a mesma coisa que tempo? Nós vamos ver isso também. O clima compreende, ou seja, o clima dá origem aos diversos fenômenos climáticos que ocorrem na atmosfera de um planeta. Os fenômenos climáticos, os fenômenos do clima, eles acontecem desde a camada da atmosfera do planeta até dentro do planeta, até mais aqui para a superfície terrestre. E o que são esses fenômenos climáticos? São vento, tempestade, chuva, neve, que são eventos do próprio planeta. Olha só, ocorrem particularmente na troposfera, a parte mais baixa da atmosfera. Depois, não sei se em ciências vocês estão vendo aí, ou depois comigo vocês vão ver lá as camadas da atmosfera. Ok, mas troposfera, só para deixar bem claro, é a primeira camada, é a camada topo da atmosfera, ok? Fica bem no topo, por isso troposfera. Olha só, e esses eventos eles são guiados pela energia do Sol e os fatores chaves são temperatura, precipitação, umidade, pressão atmosférica, nuvens, velocidade do vento. O que é isso? O que são esses fatores-chave? Eles são a consequência do vento, da tempestade, da chuva, da neve. Precipitação é a chuva, é a caída de chuva mais leve. Umidade, úmido, é quando está muito quente, aquele abafado, sabe? Tá quente e abafado, que você fica com as gotículas todas no corpo, porque tá úmido. Então, não tá só molhado, mas sim abafado. Pressão atmosférica, que é a pressão que o ar faz ali, como tá, né? O ar ali ao redor da gente. Nuvens e velocidade do vento, né? Às vezes o vento tá mais forte, às vezes o vento tá... Em algumas áreas ele é mais forte, em algumas áreas ele é menos, né? Menos rápido. E aqui o clima é a síntese do tempo e a nossa expectação sobre as condições meteorológicas futuras. O que quer dizer isso? O que quer dizer tudo isso, tia? Gente, clima, ele vai falar sobre os fenômenos
que acontecem no planeta. E que fenômenos são esses? Como eu falei para vocês, os mais comuns ali, vento, tempestade, chuva, neve, e os outros aqui, sub-eventos deles. E como tudo isso acontece? A gente vai chegar lá. O que é a climatologia? Meu Deus, tia, que nome difícil, eu nunca vou aprender isso. Calma. Climatologia é o estudo, né, lá dentro da geografia, que é o estudo do clima e o estudo do tempo. Tia, mas clima não é tempo. O tempo não tá chuvoso, o tempo não tá ensolarado, o tempo não tá, não sei, quente, úmido. Sim, mas existe uma diferença imensa entre clima e tempo. Olha só, climatologia é uma ciência muito importante, pois diversas atividades humanas, agricultura, economia, comércio, depende de dados do clima para tomar atitudes. Como assim? Gente, o clima ele determina várias coisas dentro, né, do planeta, dentro dos países, dentro dos continentes. O que ele transforma ali dentro? Gente, o clima define se a gente vai usar roupa de calor, roupa para frio. Ele define se a gente vai ter ar-condicionado ou aquecedor. Porque aqui no nosso país, no nosso país não, mas aqui em Belém, você acaba vendo só o quê? Só o ar-condicionado, porque aqui é muito quente, é um clima mais úmido, é um clima mais abafado. Você vê o ar-condicionado, mas em alguns outros estados lá para o sul e sudeste, você vê também sim o aquecedor. Tia, e o que é o aquecedor? Aquecedor, ele faz o sistema inverso do ar-condicionado. Ele aquece ali a casa em períodos bem mais frios. E também, além do clima definir tudo isso, o clima define como vai a agricultura, a economia e o comércio. Por quê? Porque se tiver um tempo muito chuvoso, ele pode afetar o solo. E aí a agricultura não vai, né, funcionar muito bacana, e nem a economia e nem o comércio. Então um depende do outro. E aqui, continuando, dependem de dados do clima, como eu falei para vocês, para tomar atitudes. Um fazendeiro, por exemplo, necessidade de informações do clima para saber quando, quanto e como poderá plantar e colher determinado gênero agrícola, como eu falei para vocês. Ele precisa saber, ele precisa ter o estudo de quando o clima vai estar muito quente, de quando vai estar muito seco, de quando vai estar, não sei, muita chuva, para que ele possa se organizar ali na plantação dele, para que não dê nada errado e ele não venha a perder muitos alimentos por conta disso. E agora a gente chegou na diferença entre clima e tempo. A previsão do tempo e o clima. Como é que funcionam essas duas coisas? Primeiro, clima, que a gente vem falando, né, de climatização, climatologia, que são as palavrinhas que vocês têm aí no livro. Nós temos clima, comportamento da atmosfera durante um longo período de observação, porque como é que a gente vai saber o clima? Nós precisamos ver com que frequência chove, com que frequência fica úmido, com que frequência fica quente. Por quê? Porque senão a gente não vai ter o controle do clima. No nosso caso, agora nós estamos falando do clima do Brasil, mas a gente precisa estudar ali o clima, né, da nossa região, né, do Brasil,
E dos outros espaços também, porque se a gente for para um espaço novo, aí a gente vai saber o que vestir, o que levar, como comer, ok? Como se proteger. E tempo trata-se do estado geral da atmosfera num dado momento. Ou seja, naquele dia, como está o tempo? Não sei se vocês já entraram assim na sala e a professora disse: como está o tempo hoje? E por que o tempo? Porque naquele momento, naquele dado momento, naquele instante, hoje é lua cheia, hoje tá chuvoso, o tempo tá chuvoso. Entenderam? Eu espero que sim. Aí do outro lado. Clima do Brasil. Eu sei que vocês têm várias imagens bem legais aí no livro de vocês, mas essas imagens são maravilhosas para vocês entenderem bem devagarinho cada parte do Brasil. É muito importante que vocês leiam os mapas. Eu sempre trago o mapa aqui, que é para a gente fazer uma análise bem grande do mapa em si. Então, o primeiro mapa ali, olha só, nesse primeiro mapa aqui, ele tem várias informações, e nesse aqui também. Só que aqui, nesse segundo, você tem que ter cuidado quando você for analisar, senão você não entende. Então, olha só aqui no primeiro. Aqui, máxima e mínima, ele está apontando bem aqui para o lado do Nordeste, ok? Ele está apontando no clima tropical, quase semiárido. Esses aqui, ó, ao lado, são os climas do Brasil. Porque o Brasil, ele tem uma variedade enorme de climas. Ele se comporta de uma maneira diferente em várias... O planeta se comporta de uma maneira diferente em várias partes do Brasil. É muito diversificado, é muito diferente esse clima em várias partes do Brasil. Por quê? Às vezes, não sei se eu já falei para vocês, não me recordo. Não sei se eu falei para os meus alunos em sala de aula, mas às vezes eles perguntam assim: tia, por que no Brasil tá inverno agora? É porque o Brasil ele tá em período de inverno. Julho é período de inverno no Brasil. Mas aqui em Belém tá tudo pegando fogo, tá todo mundo morrendo, meu Deus do céu, tá muito calor. Por conta disso, porque várias partes do planeta, umas são próximas do Trópico de Câncer, outras são próximas da linha do Equador. Então, tudo isso vai fazendo com que mude ali o clima no país. Então, aqui, máxima e mínima. A temperatura máxima oficial no país foi registrada em Bom Jesus do Piauí. Piauí, que fica aqui no Nordeste. Em 21 de novembro de 2005, os termômetros chegaram a 44,7 graus Celsius. Essa foi a máxima de todo o Brasil. Temperatura muito altíssima, altíssima. Nordeste super, super seco, né? Já torrando as pessoas. Super, super quente. Muito, muito mais quente do que aqui. Porque aqui a gente ainda tem a questão de que o clima é bastante úmido. Tem água, tem calor, mas também tem água. E a mínima na cidade de Xanxeré, em Santa Catarina,
Santa Catarina para cá, menos 11,1 graus Celsius, em 20 de julho de 1953. Nossa, hoje em dia a gente já ainda tem essa negatividade tanto, porque isso é uma temperatura muito negativa, muito abaixo, já bem abaixo do zero. Mas olha só o ano dela, 1953. Olha como o planeta já sofreu várias alterações por conta do ser humano. Hoje em dia o planeta está tão aquecido ali que você já não vê esse tipo de temperatura em outros lugares. Há muito tempo atrás, aqui em Belém, até que chegava a fazer uma temperatura bem mais baixa. A gente já viu 19, 18 aqui, apesar de ser muito quente, muito úmido. Mas hoje em dia é quase que impossível, de tanto que já foi deformado, né, o planeta, toda a estrutura, que já foi aquecido demais o planeta, mas isso a gente vai conversar mais lá na frente. Chuvas de verão. Ele está apontando aqui no tropical de altitude. Bora ver. As tempestades que costumam atingir a região sudeste durante o verão são causadas pelo encontro de duas massas de ar que formam a zona de convergência do Atlântico Sul. Tia, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Do que está falando? De que sudeste? De que parte? De que Atlântico? O que é convergência? É muito simples. Existem várias massas de ar frio, ar quente, que rondam ali o país. E de onde tudo isso vem? De onde tudo isso é formado? Do próprio planeta que vai sendo modificado. Então, essas massas de ar, olha só, elas se encontram e formam a zona de convergência aqui, ó, essa zona do Atlântico Sul, aqui por Rio de Janeiro, que são as chuvas que tem no verão. Tá lá, verão, né, em outubro, novembro, dezembro, já um verão assim, novembro e dezembro, que o nosso verão é no mês do Natal já. Dezembro, assim, aquele verãozão aí, do nada, uma chuva, do nada. Gente, aí corre pro jornal e tá lá, ai meu Deus, alagou tais cidades, alagaram tantas cidades. Por quê? Porque essas massas de ar que vêm dos outros continentes, que vêm do Atlântico, elas se encontram e elas vão, ó, se afastando ali para cá, ó, para essa zona. E elas se encontram, convergir, elas se encontram ali, ó, elas se juntam e o que acontece? Elas criam essas chuvas, principalmente no verão. Ó, tempestades. E aqui, Recanto Gelado, as mais baixas temperaturas no país são registradas na região sul, a única com clima subtropical. As temperaturas médias anuais são inferiores a 21 graus Celsius. O que ele quis dizer aí nesse texto? Ele está dizendo que durante a semana, não importa se for verão, não importa se for frio, durante a semana você encontra assim na parte sul do Brasil temperaturas menores que 21, muito menores até. Uma vez que eu cheguei a viajar até São Paulo, tava muito calor, muito calor, muito calor lá.
era em março. E mesmo com todo aquele calor, quando bateu a noite assim, e já tinha dado uma chuva, uma chuvinha assim bem leve, quando bateu a noite fez uns 18 graus, 17 graus. Bem frio, bem friozinho e bem seco. Nossa, bem forte. E era um dia, era verão, então não se esperava tanto isso. Esse mapa aqui eu vou detalhar eles para vocês daqui a pouco. Primeiro eu vou tocar aqui nos pontos principais, nos tipos de clima do Brasil. O que são esses climas, como eles funcionam e onde eles estão. Como eu falei para vocês ainda agora, algumas partes do Brasil ou ficam perto da linha do Equador, ali, ou ficam próximas ao Trópico de Câncer. Daí vem o nome tropical, subtropical, né, de trópico. E nós temos o clima equatorial, que também vem ali, que é derivado da palavra Equador, linha do Equador. Então, o que é esse clima do Brasil equatorial? Olha só, o mais importante é que vocês vejam aqui nesse mapinha quais são as regiões que ele está pegando aqui, ó. Ele pega todinho aqui, quase todo o nosso Pará. Ele pega também o Amapá e ele pega para cá, né? A Amazônia em um todo, Rondônia aí, pega ali a Amazônia, Manaus, tudo isso. Então, o que é esse clima equatorial? Olha só o que está escrito. Sofre ação das massas de ar equatorial continental e equatorial atlântica. Temperaturas médias elevadas, chuvas durante todo o ano e reduzida amplitude térmica. Tio, o que ele quis dizer no meu livro não está. Como eu falei para vocês, existem as massas de ar que elas vão se encontrando, né? Que são várias correntes de ar, elas vão se encontrando ali em algumas partes do país ou do continente. Então, existem as massas de ar equatorial continental que vem ali do oceano e a equatorial atlântica. E quando elas se encontram, elas produzem, elas crescem temperaturas médias grandes, temperaturas elevadas e também chuva durante todo o ano. E reduzida a amplitude térmica. Como assim reduzida a amplitude térmica? Não tem tanto uma variação da temperatura. Geralmente a temperatura não está baixa de noite ou muito alta de manhã. Ela está numa temperatura padrão o dia inteiro. Ah, tem um pico ou outro? Sim, mas ela não tem uma elevação tão grande, porque, como eu falei para vocês, em algumas regiões agora, meninos, na sequência de vocês, lá na página 35, vocês têm um clima tropical, que, como eu falei para vocês, também está ali entre a linha, né, do nosso Equador, ali a linha do Equador, e a linha do Trópico de Câncer. Então, tropical. Para vocês vai aparecer aí também tropical, vários tropicais, ó, igual como tem aqui. Tropical, tropical de altitude, tropical atlântico. Não precisa enlouquecer, que a tia vai explicar passo a passo o que é cada um e como ele funciona. O clima tropical, ele se estende mais por todo o Brasil, mas só que ele apresenta características diferentes em lugares diferentes do Brasil. Mas vocês podem ver aí que quase todo o Brasil é tropical.
Então, do primeiro tropical, que é o tropical, aí para vocês ele tá como continental, é o tropical, clima do Brasil central, temperaturas elevadas com amplitude térmica entre 5 e 7 graus. Estações do ano bem definidas. Uma seca e outra chuvosa. Estação chuvosa ocorre no verão e é seca no inverno. Gente, olha só. Esse tropical continental, ele tá bem no centro, ó. No centro ali de todo o país. Ele tem um pedacinho aqui para cima, ele tá em vermelho, ó. Esse tropical continental, como eu falei para vocês. E o que são todas essas informações aí? Falei para vocês ainda agorinha sobre amplitude térmica. O que quer dizer? Que no período de verão, ele tem uma elevação maior, pode ser durante a manhã ou durante a tarde, e quando chega a noite, ele pode vir a diminuir essa temperatura. Pode vir a diminuir, pode vir. Ou, se ele estiver um pouco baixo durante a manhã, pela noite ele pode vir a aumentar a temperatura. E no inverno, a mesma coisa. No inverno ele pode ter uma variação maior, uma variação entre 5 e 7 graus Celsius. Estações do ano bem definidas. O que é isso? Muitas vezes eu falei para vocês que aqui em Belém a gente não tem verão, inverno, nós não temos outono, nem primavera. Por quê, tia? Porque como o nosso clima é equatorial e o que a gente tem? Chuva e sol, e quente, e úmido. Como nós só apresentamos esse tipo de clima, esse tipo de sistema, o que acontece? Nós não temos, né, as estações do ano, primavera, outono, verão e inverno, bem fortes. Nós temos só chuva e sol. Nós não temos do mês tal ao mês tal é primavera, do mês tal ao mês tal é inverno. Não. Até mesmo quando o Brasil está no inverno e quando o Brasil está no verão, no tempo de verão, a gente não consegue definir aqui no norte. Nós não conseguimos definir totalmente isso. Mas lá para o sul, lá para o sudeste, eles conseguem sim definir bastante isso. Quando é primavera, quando é outono, que as folhas caem, quando é o verão, que é bem quente, uma chuvinha ou outra ali, mas é bem quente. Quando é o inverno, que é bem frio, bem mais frio. Geralmente aqui nesse centro, eles têm um inverno mais ou menos, né? Um inverno que pode elevar um pouquinho a temperatura, mas lá para o sul e sudeste também do país, eles encontram sim, com certeza, um tempo bem frio, como a gente viu ainda agora. Então, clima tropical, isso aí, tropical continental esse. Agora vocês têm lá o tropical de altitude. Gente, tropical de altitude, olha só onde ele fica aqui. Por que de altitude? Porque ele é encontrado onde? Onde tem planalto, que é onde tá lá no alto, onde as temperaturas são, né? Lá onde as altitudes são bem elevadas, não as temperaturas, as altitudes são bem elevadas. Como assim, tia? Serra, onde tem montanha, onde os relevos são todos altos, as superfícies são bem lá em cima, bem perto já lá, né, do céu.
Olha só, encontro em regiões acima de 800 metros, o que é que eu falei para vocês? Do Planalto Atlântico Sudeste. Planalto, plano, relevo plano, com algumas ondulações e alto. Ó, lá para o Oceano Atlântico, parte do Sudeste ali. Né? Tem Rio, tem Espírito Santo. Sobre a ação da massa de ar tropical atlântica, né, que vem lá do Oceano Atlântico, que provoca chuvas no verão, temperaturas amenas e amplitude térmica entre 18 e 22 graus. Ocorrem geadas no inverno. E o que é geadas? Geada é como se fosse aquelas chuvas congeladas caindo, que são as pedrinhas de granizo. É uma chuva fina, é uma chuva, né, bem fina, só que caem pedrinhas de gelo, que a gente chama de granizo. Então, isso que são geadas. E também ali as plantas, você vê as gotas de água congelada em cima da planta, de tão frio e úmido que fica. Essas são as geadas. E tropical atlântico, ou como está aí no livro de vocês, tropical litorâneo, né? Compreende a faixa litorânea, a gente já tocou nesse assunto do que é litorâneo. Litorâneo é uma parte hidrográfica, é uma bacia ali de água, parte litorânea, parte de mar, parte de rio, de algum país, de algum lugar, ok? Compreende a faixa litorânea, sofre ação da massa tropical atlântica que provoca chuvas intensas. Temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Olha só, tá bem na ponta aqui. Por isso que se chama Atlântico ou litorâneo, porque ele tá bem colado, ele tá grudado aqui com o Oceano Atlântico, que banha aqui esse lado, né, do Brasil. Olha só, temperaturas variam entre 18 e 26 graus, maior concentração de chuva no inverno. Aí, né, vem a condensação da água aí aqui do oceano e que gera muita chuva no período de inverno. É uma temperatura bem baixa, que varia entre o dia a dia das pessoas. E isso, como eu falei para vocês, afeta, né, a economia, afeta a agricultura, afeta o modo de vestir, o modo de viver também, o fato de gastar ou não menos luz, né, porque tem o aquecedor, tem, no nosso caso, o que gasta mais energia aqui? O ar-condicionado, casas que tem ar-condicionado, né, porque às vezes está muito quente. Quem tem condições, compra né, uma central de ar, e não podemos dizer aí que isso não puxa energia. Esse chegou o momento aí de vocês verem um exemplo em imagem de cada um dos tipos de clima do Brasil, que são os principais, né? E voltando para cá, faltou para a gente aqui o semiárido e o subtropical. Mas olha só, dá uma olhada na imagem. Equatorial, que foi o que nós vimos agorinha, né? Que é o clima aqui da nossa região, o tipo de clima daqui. Tropical continental, que foi o primeiro que nós vimos, que, ó, tá concentrado lá no meio, lá no centro do Brasil. Tropical de altitude, olha só o relevo bem alto, né? Com mudança de clima ali que varia, no inverno quentão, no inverno muito frio e no verão bem quentão. Tropical litorâneo,
ok? Aí para vocês, que é da parte litorânea, ou tropical atlântico, né? Que fica perto do Oceano Atlântico. E agora a gente vai ver o semiárido e subtropical já. O que é esse clima? Seguindo aí a ordem de vocês. O que é esse clima semiárido? O que é semiárido, tia? Pelo amor de Deus, tá muito difícil. Olha só. Ocorre no interior do Nordeste. E, geralmente, esse tipo de clima que é árido, esse semiárido é de seco, que significa seco, que significa assim, como eu posso dizer, sem plantação. Ocorre no interior do Nordeste, ele fica mais aqui pro lado, toma conta realmente de todo o Nordeste. No polígono das secas, temperaturas médias elevadas, chuvas escassas e mal distribuídas. O que são chuvas escassas e mal distribuídas? São chuvas ali que quase não acontecem. Gente, vocês já ouviram muito sobre que a gente precisa preservar a água, que a gente precisa tomar conta da nossa água e principalmente, olha só, aí nesses lugares eles sofrem demais, eles passam muita necessidade por não haver muita água, por não haver nem chuva. Eles não podem nem pegar a água da chuva. Isso não é de hoje, isso é de anos. Há um pedaço muito grande ali da população do Nordeste que sofre demais com tudo isso. E há períodos influenciados pela massa polar atlântica que provoca chuvas. Quando a massa passa aqui pelo Atlântico, a massa de ar frio, aí uma vez ou outra ela provoca as chuvas. E também ali, bem no momento de noite, no momento, né, de madrugada, há uma baixa da temperatura por o clima dali também ser seco. Não tem umidade, além de não chover, não tem nenhuma umidade como aqui, que é muito quente, mas também não é seco. Você sente aquela água, né, ainda no seu corpo, aquela umidade das plantas. Então esse que é o semiárido. E o nosso último clima aí do Brasil, que vem tomar conta aqui do sul, bem no sul, Santa Catarina, né? Ali Paraná também, subtropical. Geralmente sub quer dizer que ele é um quase tropical. Quando a gente pensa em clima tropical, a gente pensa num clima maravilhoso, né? Porque no inverno você tem um friozinho, que nem é tão frio, nem é tanto frio, mas também não é pouco frio. E você pensa, né, num verão também não muito quente, nem quentão, nem menos quente. Você pensa num verão ótimo, temperaturas ótimas. Mas quando você vê um subtropical, ele é influenciado pelo clima tropical. Bora lá. Influenciado pela massa atlântica, né, que é a mesma massa aqui, que passa por aqui, pelo tropical, não, é a mesma massa que passa por aqui, pelo tropical atlântico. Temperaturas médias anuais de 18 graus Celsius, amplitude térmica elevada, chuvas não são internas, geadas são comuns. Como assim? Ele não tem um tempo tão quente ali. Ele dá uma caída bem grande nas temperaturas enquanto a gente tem inverno e até mesmo no verão.
durante a noite, durante a tarde, ele dá uma caída bem grande na temperatura. Olha só a média e anual também, 18 graus Celsius. A temperatura média dele, ou seja, durante todo o dia ele pode atingir 18 graus Celsius. Já pensou? Às vezes tem plantação naquele local que não segura, que não fica nessa temperatura. Ela precisa estar um tanto mais elevada, senão não produz. E tem fruta, né? Tem também outros tipos de alimento que sim, que gostam desse clima, que gostam aí, né? Dessas chuvas, dessas poucas chuvas e geadas também, como eu falei para vocês, né? Quando tá muito frio, a gente vê os pinguinhos da água na própria planta. E agora, lá para as imagens, ó, semiárido bem seco, e vocês vão ver a presença, olha só, dessa plantinha aqui, que se chama cacto, né? Não sei se vocês já viram por aí no desenho ou por aí no líder, que sempre vende. E aqui no subtropical, vocês vão ver, olha só, as árvorezinhas, elas estão mais ameno. E elas estão bem sequinhas, ó. Elas não estão tão aquele verde bonitão. Elas estão bem sequinha, bem fria. Então, galera, a gente vai acabar por aqui nos tipos de clima e na outra aula nós vamos resolver os exercícios. Então, bom fim de semana e até a próxima aula.